Olá, estamos aqui novamente com aqueles nossos bate-papos com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Franco Pimentel, de Goiânia, Goiás, e vai ser um papo bem divertido e eu tenho certeza vai ser muito bom. Franco, bem-vindo a esse meu pequeno espaço aconchegante de conversa. Te apresenta aí para minha comunidade e a gente vai começar. Oi, Suzana, obrigado pelo convite para essa conversa, para esse cantinho, né, Esse confortável, meu né? cantinho. Legal, obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com todos e todes que estão nos assistindo. Eu me chamo Franco Pimentel, eu sou eu sou natural de Balsas, Maranhão, sou maranhense Hum, e eu vim para Goiânia, estou aqui desde os 4 anos de idade. E não sim. é um pouco tempo em Goiânia, praticamente eu já sou Já é um goiano, goiânico, assim, né? já De sou goiano criação. mesmo. De vez em quando, quando eu estou conversando com goianos, o meu sotaque é muito goiano, meu jeito de falar, Eu ia te mas quando dizer. eu me reúno com o povo da família, não tem jeito. Que lindo isso. Ficou aquela coisa no fundo, né? Que É, não tem bacana. jeito, não tem como, a gente se reconecta, né? Não É, tem. Mas é claro, porque na minha família, né, que aqui em Goiânia vieram todos para cá, assim, a minha família da árvore do meu pai e da minha mãe e alguns primos sim, também. Vieram todos para cá, então a gente continuou se mantendo, né? Obviamente que isso não claro. apagou. Mas é muito interessante como lidar com esses diversos grupos, né? É bonito ver. É bem coisa do nosso país, né? É, Tantos países em um só. É lindo isso, né? eu também sou artista, eu sou professor artista. Eu gosto de me apresentar como professor artista mesmo, sou funcionário público da Rede Pública Estadual de Goiás, sou professor de teatro da Rede Ai, que Estadual de lindo. Educação e essa a minha formação é nessa área, eu trabalho com essa área também. Eu sou diretor de teatro e de cinema e também sou ator, faço muitos trabalhos, muitas atividades e né, em algumas obras também que eu tenho dirigido. Eu também sou estudante, voltei um pouco tempo atrás, agora voltei para a academia depois de um bom tempo que eu fiquei distanciado e estou agora na pós-graduação, então é nesse lugar aí que eu me encontro Que hoje. bacana, que bom, bacana isso. Foi com a pandemia que te animou a retornar por causa dessa coisa do recolhimento? Para academia, É, ou tu já olha, estava? essa história da academia é uma bagunça, porque desde 2008, 2009 já era para me ter me Ah, reconectado, né? Era para me ter uhum, continuado, pegou a pós-graduação. Mas aí, como a gente é artista e tem uma necessidade de produção da área, sim, eu a cada ano que passava era um espetáculo. E os meus sim, espetáculos eles são compostos assim, quase eu que imagino. com muito cuidado, bem devagar, né? E com muita eu não vou dizer essa palavra qualidade, mas com uma certa, com um cuidado, Um né? E cuidado, então, aí exatamente. acaba levando um bom tempo. E Uma todo ano era um atenção. espetáculo, e aí Uhum. me ocupava. E quando eu via que eu falei assim, eu vou entrar, e aí estava com outro espetáculo, eu falei, não tem jeito, é só esse. Aí no ano passado para cá, principalmente depois da pandemia, eu falei assim, não tem jeito. Quando terminar, eu Agora vai. teve jeito. Agora vai. E assim, graças a Franco, Deus eu tô aí, então que agora legal. Não, mas é bacana essa nova etapa também, né? É um troço principalmente que porque eu vou ter que mexe. fazer, É, é o tempo que eu vou ter que deixar, né, de fazer trabalhos artísticos, que eu não tenho. sim, sim. Pelo menos, com certeza, tu vai ter que diminuir a É. tua atividade, né? Uhum. Franco, me conta, que é a primeira coisa que eu sempre pergunto para os convidados do cantinho aqui, como é que o espiritismo apareceu na tua vida, Franco? Eu adoro ouvir essas histórias. Me conta isso. Olha, então, essa é uma história bem interessante. Eu sempre fui muito curioso para lidar com essas questões da espiritualidade. Meu pai, ele sempre falava que via espíritos.
E eu sempre, acho que nós como criança gostávamos das histórias, né, de Uma delícia. Trancoso, Eu né? também. Nossa, aquilo era muito bom. Arrepia, a espinha, ficava morrendo de medo. Tinha que Meu pai faltava sempre, luz. ele sempre contava, assim, contava que uma história que era extremamente louca, que assim, que ele já tinha visto várias vezes na casa dele, com os irmãos, com as irmãs dele, morava, né, no interior do Piauí, que era uma moça que tinha umas tranças enormes, tranças grandes, e ela sempre ficava perto dele. E ele nunca sabia. Até que um certo dia ela sentou perto dele e ele, para sacanear, porque ele era muito levado, ele desmanchou as tranças dela. Meu Desmanchou as Deus, tranças dela e ela guri. deixou. E ela saiu e depois nunca Uma mais apareceu. E depois ele materialização. descobriu que aquela moça das tranças era da família, pessoas que tinham sido enterradas próximas a ele. Ele jura essa história. E meu pai não ia Que mentir, não sei se coisa ele. linda isso. Bem, ele. Aí, eu sempre tive contato com esse lugar e sempre tive muita curiosidade. Então, o advento da espiritualidade me chamou bastante. E em 2001, em 2002, foi o momento onde eu mais me espiritualizei. Eu tive contato. Para começar, eu acho que eu cheguei no ápice de uma discussão em mim mesmo sobre a questão existencial. Eu estava muito, mas muito enraigado no existencialismo do Sartre. E naquele momento, eu era bem ateu, né? Sim, Eu ainda continuo ateu, porque o conceito de Deus, para mim, não é uma coisa muito, muito clara. Por mais sim. sendo espírita, eu não consigo aceitar esse conceito convencional de Deus, né? Bom, Uhum. então, para mim, aí eu fiz um trabalho com a obra do Sartre, e isso foi muito interessante porque me fez questionar algumas coisas. Em 2004 para 2005, uma das atrizes do meu trabalho, muita amiga minha, suicidou. Não só ela, mas Uau. outro amigo também. Os dois tiveram suicídio. Uau. Fizeram parte Nossa, do que meu trabalho. baque. E a partir daí, como eu era muito próximo dela, eu comecei a ter percepções. Sim, É como se eu tivesse. A gente diz, né, no Espiritismo, que abriu-se uma mediunidade em mim. sim, Até hoje eu não sei necessariamente. Durante muito tempo eu acreditei que fosse a mediunidade. Hoje eu não sei um pouco, né? Então, se era realmente mediunidade ou se eu estava impregnado, impressionado com aquilo. Mas eu tive alguns eventos na minha vida que claramente me traziam essa narrativa. E foi aí que eu comecei. Eu não conseguia dormir à noite de forma alguma, não tinha jeito, estava sim. completamente. E aí, conversando com alguns amigos, inclusive um amigo também que é espírita e que esteve nesse espetáculo comigo, nesse trabalho que nós fizemos, ele falou: Franco, vou te trazer uma oração para você, e aí você faz todo dia, que é o que a gente faz lá no centro, e vai fazer muito bem para você. E eu não tinha nenhum contato com o kardecismo. Aí ele me trouxe essa oração, e eu comecei a fazer. Comecei a fazer. Sim, Aí um tempo ele falou: se você quiser ir lá no centro tomar passe, eu fui, e aí comecei a gostar das palestras. Porque as palestras eram muito questionadoras, né? O kardecismo, para quem vem desse lugar da racionalidade, o kardecismo é ótimo. No primeiro sim, momento, traz você para esse lugar de questionamento e você fala, pô, eu sempre sim. imaginei isso aqui, sempre É, quis isso aqui. Porque é nesse Jesus aqui que eu quero, é um Jesus mais humano, é ele que eu quero saber. E aí essa foi a minha entrada, a minha porta de entrada no Espiritismo. foi De lá para forte, cá eu né? não parei mais, ainda frequento a mesma casa desde que ele me apresentou, né? Tenho algumas, dei uma afastada, mas eu ainda tenho um pezinho lá na casa. Sim, sim. É, eu acho que um pouco todos nós acabamos nos afastando um pouquinho por causa mesmo desse momento, né? Que ficou um pouco, pelo menos nos centros espíritas que eu frequentava, ficou um pouco difícil, sabe? Não sei se lá tu teve essa experiência também. E aí, desde 2016, para mim, pelo menos, ficou um pouco complicado. E aí eu me afastei um bocadinho, assim, para não do espiritismo, né? Das casas. E, e me diz, Franco, como é que é o teu relacionamento com esse movimento de espíritas progressistas? Como é que Eu aconteceu vou isso? tomar o que. Não entendi o que você falou por último? Como é que aconteceu esse teu contato com esse movimento? Tá. Eu vou tomar a sua deixa, né? Que Sim, é desse momento que a gente está vivendo. sim,
Olha, eu mergulhei de cabeça no universo espírita, mesmo, mesmo. Aquilo para mim falou muito profundamente. Isso falou. O estudo das obras, dos grupos onde eu podia participar. Sim. Havia um momento ali por volta de 2010 para 2011, eu já estava quase que diretor de uma casa espírita. Eu estava quase que Uau! dirigindo coordenador espiritual. Fazia praticamente palestras quase todos os dias. Estava sendo convidado em 2013, até porque eu estava sendo convidado para fazer palestras em vários lugares. E é muito interessante. E o que acontece? Eu estava muito, mas muito envolvido mesmo. Sim. Quando em 2013 os movimentos sociais e políticos ficaram mais acirrados, e a gente sabe por quê, por conta Uhum. de todos os movimentos políticos, né, que Sim, antecederam o sim, golpe de né? 2016, eu comecei a estranhar. Os discursos não estavam mais batendo. E eu começava a perceber que muitas pessoas que estavam convivendo ao meu lado estavam questionando uma série de coisas que não tinham por que se questionar, porque nós estávamos num momento, digamos assim, de alvorecer das atividades sociais no Brasil, onde pessoas que não estavam sendo olhadas estavam tendo um olhar para elas naquele momento. E aquilo eu falei, mas não tem, isso não tem lógica. E foi aí que, como você mesmo disse, que eu comecei a botar o pezinho um pouquinho atrás em relação ao que estava É, acontecendo. acho que isso aconteceu com todos nós, É. simultaneamente, sabe? E, e aí foi nesse momento que tu começou a perceber que existiam outros tipos de espíritas, assim, mais politizados, ou isso foi mais adiante? Olha, um pouquinho mais adiante, nesse momento eu comecei a me sentir isolado no movimento, porque eu estava começando a perder pessoas para conversar. E as pessoas não parecia que você falava uma coisa, parecendo que ninguém ouvia nada, não tinha sentido nenhum você falar daquilo. Ah, e aí, então, foi 2013, 2014. Eu lembro que nas reuniões espíritas, eu tentava trazer alguns temas que eram temas, às vezes, políticos para dentro da casa para conversar, e não tinha guarita. Alguns temas, como, por exemplo, coisas talvez nem tão políticas, mas como, por exemplo, eu sou artista, então eu assumi uma função na casa que era a função de ajudar o corpo artístico da casa. Então, antes das palestras, a gente fazia harmonização com música, né? Às vezes com alguns poemas, lendo algumas coisas, enfim, Sim. por aí. A gente tinha fazer parte de um grupo, e faço parte ainda de um grupo chamado Ceareiros do Cristo, e a gente ia de casas em casas, que as casas convidavam a gente era praticamente todos os dias da semana para fazer A parte a artística. harmonização, né? Essa parte artística. E, e aí, na medida que eu fui caminhando, eu comecei a vendo que o que se estava falando e o que alguns palestrantes diziam não estava muito bem, estava meio Sim. estranho, né? E aí Uhum. comecei a me afastar, entende? Foi normal, as nossos estudos matinais, por exemplo, que a gente precisava falar, por exemplo, sobre o problema da juventude, o problema dos nossos filhos que eram adolescentes, e a gente trazer para o debate, juntamente com os outros pais, o dia de domingo é aquele dia para a gente conversar sobre família, sobre esses problemas, né? Sim. Queriam fazer, porque disseram que aquilo trazia uma aura ruim, uma energia que não era muito boa. Meu Deus do Então, céu. essas coisas assim que eram super importantes a gente conversar, né? Sobre questão da Sim. sexualidade, sexualidade tanto infantil como sexualidade adulta, não se podia conversar de forma alguma. Então, esse estranhamento começou, né? Aí, quando foi já em 2016, isso ficou claro, né? Todo o movimento Sim. da Lava Jato, as É. discussões, aí eu comecei realmente a perceber que tinha Aí algo errado. abriu a porteira, né, Fran? Aí abriu a porteira. Em Uhum. 2017 e para 2018 foi onde eu realmente me conectei. O primeiro lugar das pessoas que eu encontrei
O Elias, esse foi sim. uma das pessoas que eu estava aqui meio que perdido, e eu falei, Elias, eu não tenho com quem conversar, por favor, me ajuda. E eu senti que o Elias tinha uma fala mais ou menos assim, né? Mais parecida com a minha. Eu falei, me ajuda, eu preciso de um grupo, porque eu realmente estou entrando, estou me deprimindo. Ele falou, rapaz, eu vou te colocar num grupo. Acho que lá você vai se encontrar. Ele me colocou nesse grupo, quando eu vi, tinha várias pessoas passando pela mesma situação que eu. Aí eu falei, pronto, agora eu me achei. Que E logo bom! ali, um dos primeiros encontros que nós fizemos, que foi do grupo da EFOS, né? Nesse que Ai, eles fazem um trabalho associação, tão... Vocês, né? Que tu faz parte. Um trabalho a tão lindo, tão lindo. a Associação Brasileira, né, de Direitos, não, Direitos Humanos, não, ai, eu esqueço aqui agora, da EFOS, me desculpe, pessoal De da EFOS. estudos humanistas, acho que uma coisa assim, Exatamente, né? me Uhum, desculpe, eu esqueci. Mas sim. aí lá mesmo eu conheci também o Fábio e a Mirella. E o Fábio e a Mirella estavam fundando a Abrepaz. Ai, olha Aí eles me aí! convidaram, eu falei assim, olha, convido vocês para a gente ir lá, a gente vai fazer um evento de fundação, quem quiser ir, vai. E eu falei, ah, sabe uma coisa, eu vou. Aí eu cheguei lá um dia, de repente, quando eu vi, me botaram o meu nome como fundador. Comecei a fazer Gente, parte, aí pronto, eu não saí mais. Hoje eu estou na Abrepaz e a gente está num movimento legal, né, que está assim, com muito bastante lindo gente. também. Trabalho muito bonito. São assuntos muito fortes, interessantes, sabe? Candentes mesmo, que são tratados. Ai, muito legal. Eu falei com o Fábio aqui nesse meu cantinho aqui também. Um querido ele, um querido. A Mirella também, um amor. E a Brunet, com aquela voz linda, que coisa mais adorável. Sim. Sensacional, né? Nossa, é muita. Olha, existem coisas. Ai, tu me desculpa, viu? Eu tô com esse resto de tosse ainda, de todo mundo. Uma aguinha aqui. A Covid deixa a gente durante Esse um meu mês. nem foi Covid, guri. Não foi, Ah, não foi não, né? não. Meu filho fez, nós fizemos aquele teste, né? Para saber. Não, não era nem o vírus mais violento da gripe, era um vírus bem pé de chinelo. Mas olha que coisa. Estou até hoje com ele. Assim, não com ele, né? Mas com os resquícios. Hum, E, não, essas pessoas todas maravilhosas, eu participo com o Elias de um grupo de estudos, né? O Sejus. uhum. Que coisa mais linda que aconteceu esse nosso encontro, Franco. Que pena que o motivo foi um motivo horroroso, né? Uhum. Mas, enfim, espero que isso frutifique, que a gente continue todos esses coletivos, toda essa turma que continue juntos, né? E por muito, muito tempo, porque é um trabalho maravilhoso. Vocês da Abrepaz já estão fazendo encontros presenciais também ou ainda não? Ainda não. A Sim, gente por enquanto, sim, por enquanto fizemos um ou estão. outro, mas nada, assim, definido, assim, uma vez por semana, não. Mas eu acredito que nesses próximos meses, Sim. desse próximo mês, agora a gente deve retomar, né? O Ai, Fábio e a Mirella estão viajando e a gente também está com. Então, nós temos muitas pessoas que são de fora, né? sim, sim. Temos duas colegas que são duas companheiras, digamos assim, que são de fora, uma do Canadá e outra da, de Portugal, e elas são muito participativas, estão sempre em todas as reuniões. Tem outras colegas também que são de outros lugares, né, do Brasil. Olha que legal E isso. as nossas reuniões vai ter que ser assim, não tem jeito, tem que ser mista, né? Exatamente. Vocês vão ter que continuar nesse formato. Nesse E, formato. eventualmente, se for fazer algum tipo de evento presencial, né? Ai, mas Uhum. olha, que bacana, que bacana. Tu vê, Franco, eu moro num sítio, eu moro bem assim, no meio do mato mesmo, Uhum. e no Rio Grande do Sul. E olha a coisa bonita que aconteceu de todo esse envolvimento entre os coletivos, entre as pessoas. Jamais numa situação, digamos, mais ortodoxa, né, que era aquela que a gente vivia, a gente ia conseguir fazer isso, né? Então tem esse lado que é uma coisa muito bacana. Querido,
nesse meio horroroso que a gente está vivendo, infelizmente, infelizmente, né, que a realidade ela está meio dura demais, as pessoas todas estão precisando de muita esperança, de muito ânimo para conseguir, né, continuar. Então, agora, para a gente encerrar essa nossa conversa tão assim gostosa, tão bom a gente encontrar pessoas assim, né, e poder trocar ideias, eu te peço, então, que faça um encerramento bonito, deixa, sabe, uma mensagem, uma injeção, assim, de tudo de positivo que tu tem, porque eu acho que é por aí, né, gente? Olha, eu postei uma imagem no Facebook esses dias, eu vou repetir ela aqui, que eu achei tão legal. Foi um poema que me veio quando eu estava olhando o pôr do sol, Faz, e eu achei muito interessante. Espera aí, só um segundinho. tranquilo. Foi esse aqui. O céu de julho em Goiânia. A liberdade parece distante. E eu sei que a esperança nunca falta. A esperança é aquela capacidade que nós temos de desenvolver a espera, né? De estar num determinado momento, num instante em que a gente para e ouve o que virá. A gente sabe que virá, porque a gente sabe que o sol nunca para, quer dizer, nós nunca paramos de girar em torno do sol. Vai levar daqui muitos anos para isso acontecer. Então a gente sabe que toda manhã vai acontecer. Então, nesse pôr do sol de Goiânia, apesar da liberdade estar parecer distante, que nessa imagem eu tenho fios e fios que estão passando pela minha janela, e, e na minha frente, na minha janela, tem uma grade, e essa foto que eu fiz foi por detrás dessa grade. Então eu tenho a grade, os fios, e os fios mais distante, e lá no fundo outras casas, e parece que o sol realmente está muito distante. Entretanto, o amanhã já começa agora, nesse instante. O amanhã começa exatamente no momento em que eu percebo que amanhã existe. É uma eterna repetição. O amanhã é sempre aquilo que virá, mas o que vem é sempre o a partir do agora, desse instante momentâneo. Eu gosto muito de refletir sobre essa questão do instante com um olhar do Gaston Bachelard, né? Quando ele fala que o instante é um momento único onde futuro e passado estão absolutamente interconectados, não há separação. Nesse exato instante que eu me encontro aqui, eu sou uma partícula de tudo que eu fui, de tudo que eu já fiz e tudo aquilo que, quem sabe, o que será. Eu só posso dizer que eu sou o instante, porque eu não posso nem pensar que eu fui, porque o que eu fui é o que eu sou, nesse instante. Pode parecer uma coisa complicada o que a gente está falando, muita filosofia, É mas não é. lindo, é muito Vamos lindo. pensar nesse instante, o que você é. Eu sou o que eu sou, nesse instante. É o que eu me fiz nesse momento. O que virá vai ser o que virá. Eu não tenho a mínima ideia. Eu espero que o que eu estou fazendo nesse exato momento influencie, certamente venha influenciar com o que virá. Sim, exatamente. É Então, viver, né, que a Franca? gente possa ter essa força de poder Uhum. criar o amanhã, agora. Viver com intensidade, né? O hoje, viver com intensidade, para que realmente esse amanhã venha de uma forma construtiva, positiva, né? Mesmo que seja forte, mas enfim,
que ele venha e que a gente consiga estar prontos, preparados, né, na medida do possível. É muito lindo isso, muito bonito essa coisa da gente poder parar um pouco, né, e filosofar mesmo que dessa forma assim tão delicada, assim, num bate-papo aqui, como se a gente estivesse tomando chimarrão, mas é isso, né? É isso. É bem isso. Muito legal, muito legal. Nós vamos continuar, querido. Vamos continuar o nosso caminho. Continua na Abrepaz, leva o meu beijo, meu abraço para aquela turma toda. Eu te agradeço de coração esse momento que a gente pôde trocar um pouco de experiências e vivências. E é isso, a gente se encontra por aí, atrás das janelas, né? Vendo o pôr do sol. É isso, é isso. Muito Tá obrigada. bom, Suzana, muito obrigado pelo convite, né? A vocês também que estão nos assistindo, um grande abraço para todos. Muito obrigado. É isso. Fica bem. Um grande beijo, querido. Bye, bye.